Olá, boa noite. Bem-vindos ao Contém Livros. Hoje conversaremos sobre como sentir a alegria de viver. Partilharei aqui alguns livros que me servem de leme e, um pouco mais à frente, faremos a nossa leitura semanal. Desta vez, com Arthur Conan Doyle. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Contém Livros. Aqui estou eu para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Eu sou a Maria Antonieta Campos e hoje trago à conversa mais um pouco de um conto de Arthur Conan Doyle. Convido-te a acompanhar-me nos próximos minutos, voando juntos em vórtice por entre páginas e palavras e deixar-te envolver neste universo de morcegos. Hoje tenho aqui o meu chazinho, como sempre. O meu chazinho de camomila. Eu confesso que antes de vir gravar há sempre aqui várias coisas que acontecem. Um bocadinho de flor de camomila. Ou são os meus filhos que me fazem perguntas, ou são os gatos que começam aqui a chatear-se um com o outro, ou sei lá, acontece qualquer coisa, sempre. E depois, quando eu começo aqui a preparar as coisas, eu sinto uma certa ansiedade. Não sei se isso é comum, se é normal acontecer, todas as pessoas que gravam aqui para o YouTube ou que façam este tipo de coisas, que é falar para uma câmara, porque é diferente do que falar para uma pessoa, embora falar para uma pessoa, para mim, seja igualmente algo que me põe ansiosa. Antes. Não que eu seja uma pessoa assim muito ansiosa com as coisas, mas por vezes fico ansiosa com algumas coisas. E estou farta de me dizer a mim própria, mas porquê? Porquê é que ficas assim? Isso atrapalha um pouco aqui o início da coisa. Eu sinto-me sempre assim a entrar num mundo meio estranho, de incerteza e de quem é que me está a ouvir aí desse lado. Quando eu começo a olhar aqui para a câmara, mas em vez de ver a câmara, eu consigo ver todas aquelas pessoas que supostamente estarão aí desse lado e que me acompanham, quer porque me enviam mensagens ou que quero agradecer desde já a todas essas pessoas que de uma forma muito carinhosa se comunicam comigo, enviam mensagens, deixam um coraçãozinho, que eu sei que estão aí, quer porque sei porque viram o meu vídeo ou porque dizem qualquer coisa. Nem todas as pessoas têm a mesma forma de reagir, mas eu imagino-nos a todos. E quando eu faço isso torna-se mais fácil e tranquiliza-me também. Imaginar todas as pessoas que possam estar comigo aqui agora, neste momento, a acompanhar-me nesta hora. Então, eu hoje preparei aqui um tema que eu considero interessante e útil também, não só para mim, mas que eu creio que possa, de certa forma, ajudar a quem me está a ouvir e que sofra um pouco do mesmo mal que eu, que é, por vezes, sentirmos falta de energia, falta de alegria de viver. Então, hoje, vamos conversar sobre como sentir a alegria de viver. Partilharei aqui alguns livros que me servem de leme e faremos um pouco mais à frente a nossa leitura da semana, desta vez com Arthur Conan Doyle, com um dos contos de Sherlock Holmes. Então, como sentir a alegria de viver? Tenho pensado muito nisto nestes últimos tempos, principalmente desde que decidi trazer este tema de conversa para o Aqui há Morcego. Nestas minhas insónias, que persistem, busco encontrar palavras de conforto
e inspiradoras para partilhar aqui convosco e comigo também. Penso como seria sentir alegria de viver. Lembro-me de algumas pessoas que conheço e em como sentem alegria no seu trabalho, na sua profissão. Conheço pessoas tão apaixonadas pelo trabalho que sinto alegria só desde ouvir falar. Ou de as ver no ativo. Sinto-lhes aquele sentido de missão e orgulho no que fazem, como se dedicam por amor a uma função na vida com os outros. Penso naqueles que sentem a alegria de viver ao se dedicarem à família. O quanto a força de viver é a família e os amigos. Observo aqueles domingos de churrasco, de jardim ou de fé. E sinto-lhes a alegria de viver. Também já observei a alegria de viver em alguém ao cuidar do seu carro, polindo-o todos os dias depois do almoço. Bacalhau cozido com batatas e couves. Todos os dias, sem exceção. Procuro essa mesma alegria em mim. Onde a busco? Bom, é isso que eu hoje venho aqui partilhar. Mas se pensam que tenho uma fórmula, não tenho. É uma busca minha e provavelmente tua que me estás a acompanhar. Não vamos desesperar. Não. Como é que eu faço? Bom, eu não tenho uma profissão, mas tenho uma paixão por isto, por estar aqui contigo, aí desse lado. Tenho pensado o que eu vou dizer sobre a minha alegria de viver. Uma parte está aqui, nesta chávena de chá. No chá, perguntam vocês. Sim, no chá. Preparar o chá, senti-lo nas mãos quando o seguro, assim. Ver o seu vapor. Sentir-lhe a temperatura, o seu aroma, bebê-lo, degustando-o com carinho comigo própria, porque cuido de mim. Busco alegria nos meus livros. Assim, quando os folheio, lhes sinto o cheiro, os leio, os partilho contigo. Quando me observo rodeada por eles, sinto a alegria de viver quando acendo uma vela na cozinha antes de começar a cozinhar. Quando chego à praia e ponho os pés descalços na areia. Depois vou até à água e molho-os para sentir a temperatura da água, que está sempre fria. Quando observo o mar. Sinto alegria ao olhar o céu, ver as nuvens que passeiam por ele, sentir o calor do sol, olhar as estrelas, pensando no que haverá entre elas, imaginando o que lá está que não consigo ver. A minha alegria de viver vem do sorriso dos meus filhos. Quando os vejo pela manhã, depois do acordar do sono da noite, e lhes pergunto: bom dia, filhos. Dormiram bem? Tiveram um soninho descansado? Olho para aquelas carinhas ainda ensonadas e vejo-lhes todo o futuro que têm à sua frente. Adoro observar o bocejar do meu cão, o sono tranquilo e despreocupado dos meus gatos, os passarinhos no quintal, os caracóis que lentamente se arrastam e que rapidamente chegam ao outro lado. A dona lagartixa que sorri e me observa. E quando a chuva começa a cair, como não sentir a alegria de viver? O
que quer dizer é que, apesar de não haver uma fórmula para sentir alegria no viver, há sempre alegria no nosso ser, certo? Temos de saber buscá-la nas pequenas coisas. Gostava que deixassem nos comentários algo que vos faça sentir alegria de viver. Assim podemos partilhar uns com os outros e às vezes até ajudar alguém a lembrar-se que também sente a alegria de viver nesse pequeno momento. Sim? Partilha. Bom, e agora gostaria de partilhar aqui também alguns livros que me fazem de alguma forma sentir essa alegria de viver. Eu tenho-os aqui comigo e vou mostrar. Começo por este aqui, muito pequenino, que é um livrinho. Eu creio que ele é de uma religião evangélica, não sei ao certo, mas tem pequenas frases assim inspiradoras, que são de certa forma meio poéticas e metáforas para a vida. E depois tem umas ilustrações muito amorosas. E de alguma forma este livro faz-me sentir tão bem. E às vezes o que eu faço é, como ele é numerado, o que é que eu faço? Eu vou lendo um de cada dia, um por dia, não é? Começo no dia 1 e depois vou lendo até... Vou lendo, pronto. São várias mensagens, não é? Que tem ao longo do livro por várias alturas do ano. Então, eu gosto muito deste livrinho. É muito fofinho e faz-me sentir alegria de viver. Tenho aqui este também, que é muito interessante. The Beauty of Everyday Things, Soetso Yanagi. Este livro fala precisamente sobre encontrar beleza e sentir alegria nos pequenos objetos simples que temos na nossa vida, que usamos no dia a dia, como um bule, uma chávena, um alguidar, um tacho, etc. E fala-nos sobre a beleza desses objetos. E precisamente porque são simples e os utilizamos todos os dias, não é? Então ele é muito útil e é muito bom às vezes sentar-me na cozinha a beber um chá e a ler um pouco deste livro. Não que eu considere que seja assim um livro, é tipo vou ler um romance do princípio ao fim, não, mas vamos lendo. Ele vai fazendo parte também ele do nosso dia-a-dia. E acho que passa a ser também um desses objetos, que é o livro, não é? Que utilizamos todos os dias e que são objetos simples e úteis. E este livro passa a ser um deles também. Então, recomendo este livro. Foi aqui este senhor que escreveu. Este aqui é uma edição, eu gosto muito destas edições da Penguin, a Penguin Classics, eu acho, esta aqui. Gosto do tamanho e do papel, o papel é muito suave, muito agradável ao toque. E também tenho aqui este livro, exatamente pelos mesmos motivos, com ensinamentos budistas neste caso. São três monges. Sim, Three Japanese Buddhist Monks. Então é também um livro muito, muito interessante para termos sempre connosco na mesinha de cabeceira ou também levá-lo para numa pausa quando vamos beber um chá ou um café, ou tê-lo na mala e sempre que quisermos podemos ler um pouco, não é? É muito bom. Este aqui ainda só li uma parte dele, não li todo, mas também considero que seja um livro que faz sentir a alegria de viver,
porque nos acompanha nesses momentos únicos do nosso dia-a-dia. Além disso, esta é uma edição ilustrada que eu acho que está muito bonita também. E é sobre o culto do chá. E tem uma tradução boa, porque às vezes estes livros não têm assim uma tradução assim tão boa quanto isso, mas esta é traduzida, é bem traduzido. E tem assim estas ilustrações. Então, espero que estejam a ver. É muito bonito. Também é um livro assim... Também é um livro assim para se ir lendo, não é? Aos poucos, um bocadinho cada dia, sempre que apetece. E pronto, estas sugestões de livros que nos trazem alegria e fazem-nos sentir alegria de viver. Deixo aqui estas sugestões. Entretanto, também aproveito para... Aproveito para mostrar aqui um livro que recebi hoje, que eu fiquei muito surpreendida com o seu tamanho e com a sua aparência. Eu achei tão maravilhoso. Eu sabia que ele teria esta aparência, mas surpreendeu-me ainda mais, porque não sabia que ele era assim, dourado, aqui assim... E também não sabia que tinha este tamanho, e eu acho este tamanho uma coisa deliciosa. Os livros antigamente eram com este tamanho e tinham este formato, principalmente os livros infantis. Este era um livro infantil, as crianças de antes liam este livro. The Riddle of the Sands, Erskine Children, não sei, mas não deve ser o autor, não é? Ou é... se calhar é o autor, engraçado, Children, no nome dele, Children's. E depois tem aqui este papel por dentro, e como podem ver, tem um tecido, ele é forrado de tecido. É muito lindo, eu fiquei muito impressionada. Eu encomendei 2, um deles é para o meu filho, é o Tom Sawyer, o livro do Tom Sawyer. E é tão maravilhoso. Estão a ver, ele tem esta... É muito bonito mesmo, muito bonito. Então, fiquei super impressionada com este tamanho e gostei muito desta coleção, esta edição deste livro clássico também. Eu creio que isto é sobre... one of the first great spy novels, The Riddle of the Sand, is set during the long suspicious years leading up to the First World War. Eu estou sem óculos, não sei porquê, mas pronto, vou buscar aqui os óculos. One of the first great spy novels, The Riddle of the Sands, is set during the long, suspicious years leading up to the First World War. In spite of good prospects in the Foreign Office, sardonic civil servant Carruthers is finding it hard to endure the boredom of his life in London. He accepts an invitation from a college friend, Davis, and goes and joins him on a sailing holiday in the Baltic. And there, amidst the sunshine and bright blue seas, they discover a German plot to invade England. Like much contemporary British spy fictions, The Riddle of the Sands reflects the Anglo-German rivalry of the early 20th century
and the intricacy of the book's conception and its lucid detail make it a classic of its gender. Seems interesting, doesn't it? Robert Erskine Childress was born in London in 1970. He attended Trinity College, Cambridge, then went to the civil service, pursuing his passion for sailing in his spare time. He fought in a Boer War and wrote a popular account of his experiences, followed by The Riddle of the Sands in 1903, a passionate advocate of Irish Home Rule. He was elected to the Irish Parliament, where he was a delegate in the negotiations for the Anglo-Irish Treaty of 1922. When the terms fell short of full independence, Childress joined the Republicans in the ensuing Civil War. He was arrested by the Free State government, court-martialed, I don't know how it says, and executed by firing squad on 24 November 1922. He was executed. Oh, I didn't know that. Oh, very interesting. Ainda estou mais interessada em ler este livro agora. Portanto, basicamente ele é sobre uma pessoa que é convidada para ir com o seu amigo navegar, e eles encontram uns soldados, uma operação alemã contra a Inglaterra, que se está a preparar para atacar a Inglaterra. Então, basicamente é isso. Mas acho que as descrições que ele faz de navegar e não sei o quê, acho que são muito belas. E eu tenho muito interesse nisso. Não que eu tenha interesse algum em ir navegar, mas eu tenho interesse ao mesmo tempo. Mas não tenho coragem de o fazer. Mas eu tenho muito interesse com o mar, mas eu tenho um respeito enorme pelo mar. Então, estou muito contente com este livrinho e quis também aqui partilhar, porque também isso me traz alegria de viver. E agora vou beber um pouco do meu chá e vamos passar à nossa leitura do nosso conto de Sherlock Holmes. Sim? Vamos lá então. Então, eu marquei aqui qual vai ser o conto que nós vamos ler. Marquei aqui com este autocolante. E vamos ler o conto. Não é este? Espera lá. Eu peguei no marcador que tinha posto no fim do conto e comecei pelo fim. Não, é aqui, é esta. Eu marquei com esta aqui e o outro é que é do fim. Então vamos lá, agora é que é A Liga dos Ruivos. Certo dia de outono do ano passado, ao visitar o meu amigo Sherlock Holmes, encontrei-o embrenhado numa conversa com um homem de idade, muito corpulento, de rosto vermelhusco e cabelo de um ruivo chamejante. Depois de pedir desculpa pela intromissão, preparava-me para bater em retirada quando Holmes me puxou abruptamente para o interior da sala e fechou a porta atrás de mim. Não podia ter aparecido em melhor altura, meu caro Watson, disse cordialmente. Se é que estivesse ocupado. E estou ocupadíssimo. Então eu posso esperar no quarto ao lado. Nem pensar. Este cavalheiro, Mr. Wilson, tem sido meu companheiro e ajudante em muitos dos meus casos mais bem-sucedidos. E não tenho dúvidas de que também me irá ajudar imenso na resolução do seu problema. O homem corpulento soergueu-se da sua poltrona e saudou-me como uma vénia, ao mesmo tempo que me
remirava fugazmente com uma expressão tímida e interrogadora nos olhos pequenos e rodeados de papadas. «Sente-se no canapé», disse Holmes, tornando a instalar-se no cadeirão e unindo as pontas dos dedos, como era seu hábito, quando se entregava às suas reflexões. «Sei bem, meu caro Watson, que você partilha a minha paixão por tudo o que é bizarro, tudo o que foge às convenções e à rotina enfadonha da vida cotidiana. Já demonstrou o seu gosto por essas matérias através do entusiasmo com que relatou e, perdão-me dizer-lhe, que adornou ligeiramente tantas das minhas insignificantes aventuras. Os seus casos têm-me interessado imenso, é verdade», comentei. Recordar-se-á de que eu lhe fiz notar há alguns dias, pouco antes de termos começado a analisar o enigma muito simples colocado por Miss Mary Sutherland, que caso desejemos efeitos estranhos e combinações extraordinárias, os devemos procurar na vida real, que é sempre bem mais ousada do que qualquer esforço da imaginação. Ideia essa que eu tomei a liberdade de pôr em causa. Pois foi, caro doutor, mas, ainda assim, terá de concordar com o meu ponto de vista. Caso contrário, continuarei a bombardeá-lo com factos atrás de factos até que o seu intelecto ceda ao peso dos meus argumentos e me dê razão. Ora bem, Mr. Jabez Wilson, aqui presente, teve a amabilidade de me vir visitar esta manhã e de encetar uma narrativa que promete ser das mais peculiares de quantas tenho ouvido nos últimos tempos. Já me ouviu comentar, caro Watson, que os factos mais estranhos e mais bizarros estão muitas vezes relacionados, não com os crimes mais graves, mas sim com os de menor importância e, ocasionalmente, até com situações em que ficamos na dúvida se terá sido mesmo cometido algum crime. Pelo que me foi dado perceber até ao momento, é-me impossível saber se o caso em questão envolve ou não qualquer atividade criminosa. Mas o curso dos acontecimentos é, sem qualquer dúvida, dos mais peculiares que alguma vez me chegou aos ouvidos. Talvez Mr. Wilson nos pudesse fazer o grande favor de recomeçar a sua narrativa. Peço-lhe, não apenas porque aqui o meu amigo, Mr. Watson, não ouviu o prólogo, mas também porque, tratando-se de uma história tão peculiar, desejo ouvir dos seus lábios todos os pormenores possíveis. Por regra, assim que recebo uma vaga indicação do curso dos acontecimentos, consigo guiar-me pelos milhares de outros casos análogos que me ocorrem à memória. No exemplo em questão, vejo-me obrigado a reconhecer que os factos, tanto quanto julgo saber, são únicos. O obeso cliente espetou o peito para fora, com uma expressão onde parecia transparecer um lativo de orgulho e, do bolso interior do sobretudo, tirou um jornal sujo e amachucado, enquanto percorria com os olhos a coluna dos anúncios, com a cabeça projetada para diante e o jornal espalmado contra o joelho. Eu aproveitei para observar bem e, à maneira do meu companheiro, tentei decifrar os indícios que a sua indumentária e aparência poderiam conter. Não ganhei grande coisa, todavia, com esse exame. O nosso visitante ostentava todos os traços de um vulgar comerciante britânico, gordo, afetado e lerdo. Vestia umas calças achadrezadas, cinzentas, um tudo nada largueironas, uma sobrecasaca negra e não primava pelo asseio. Desabotoava à frente e um colete castanho claro com uma grossa corrente de relógio cor de latão, de onde pendia, à laia de enfeite, um quadrado de metal perfurado, uma cartola poída e um sobretudo castanho de um tom desbotado com gola de veludo franzido. Encontravam-se pousados a seu lado numa cadeira. No conjunto, por muito que lhe olhasse, nada havia de notável naquele homem, à parte a cabeleira ruiva, chamejante e a expressão de profunda contrariedade e desagrado que trazia estampada no rosto.
Sherlock Holmes, de olhar vivo, apercebeu-se dos meus esforços e abanou a cabeça com um sorriso ao reparar nas minhas expressões inquisidoras. À parte dos factos óbvios, ou seja, que este senhor exerceu durante algum tempo um trabalho manual, toma rapé, pertence à franco-maçonaria, esteve na China e tem escrito imenso nestes últimos tempos, não consigo deduzir mais nada. Mr. Jabez Wilson deu um salto na poltrona, com o indicador pousado no jornal, mas de olhos fitos no meu companheiro. Louvado seja Deus! Mas como é que sabia isso tudo, Mr. Holmes? Perguntou. Como é que sabia, por exemplo, que eu em tempos fiz trabalho manual? É absolutamente verdade, pois comecei a ganhar a vida num estaleiro naval como carpinteiro. As suas mãos, meu caro senhor. A sua mão direita é bem maior do que a esquerda. O senhor usou-a para trabalhar e os músculos estão mais desenvolvidos. Bom, então o rapé e o franco-maçonaria. Não vou insultar a sua inteligência... Não vou insultar a sua inteligência explicando-lhe como é que cheguei a essa conclusão. Sobretudo porque, contrariando em certa medida as regras rigorosas da sua irmandade, o senhor usa um alfinete de gravata representando um esquadro e um compasso. Ah, é claro, tínhamos esquecido disso. Então e a escrita? Que outra coisa poderá indicar esse canhão na manga direita, tão luzidio, numa extensão de 5 polegadas e uma manga esquerda mais poída, perto do cotovelo, no ponto em que apoia o braço na escrivaninha? Bom, mas a China? O peixe que o senhor tem tatuado imediatamente acima do pulso esquerdo só poderia ter sido feito na China. Levei a cabo um pequeno estudo sobre tatuagens e cheguei até a contribuir para a literatura acerca do tema. Esse processo de tingir as escamas do peixe em um tom delicado de cor-de-rosa é muito característico da China. Quando, além disso, vejo uma moeda chinesa a pender-lhe da corrente do relógio, o assunto torna-se ainda mais simples. Mr. Jabez Wilson soltou gargalhadas tonitruantes. Oh, Messa, quem diria? Exclamou. A princípio julguei que tinha sido um rasgo de inteligência da sua parte, mas agora percebo que, afinal de contas, não foi nada de especial. Começa a achar, Watson, disse Holmes, que faço mal em explicar os meus raciocínios. Omne ignotum pro magnifico. Sabe, a minha pobre reputação, já de si modesta, sofrerá um enorme rombo se eu me continuar a mostrar tão ingênuo. Não consegue encontrar o anúncio, Mr. Wilson? Sim, já o encontrei, respondeu ele com o dedo grosso e vermelhusco espetado a meio da coluna. Cá está! Eis o que desencadeou toda esta história. Leia o senhor mesmo, se faz favor. Recebi o jornal das mãos dele e li o seguinte. Liga dos Ruivos. De acordo com o disposto no testamento do falecido Isaiah Hopkins, de Lebanon, na Pensilvânia, Estados Unidos da América, há agora uma nova vaga em aberto que habilita um dos membros desta liga a um salário de 4 libras por semana em troca de serviços puramente simbólicos. Poderão candidatar-se todos os homens ruivos, sãos de corpo e de espírito, e maiores de 21 anos. Apresente-se em pessoa na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, a Duncan Ross, na sede da Liga, no número 7 de Pope's Court, Fleet Street. E hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado aqui da nossa leitura deste conto. Sabem que eu já acompanhei um áudio que está na... Como se chama? Dos podcasts da Apple. Está disponível lá. Eu vou deixar o link aqui do programa, que é um ator britânico que faz a leitura destes contos.
E bem, é fantástico, nunca eu iria competir com o senhor, não é nada disso, isto é só aqui entretenimento e é para nós termos também aqui assim um momento de relaxamento ao fim do dia, mas é muito bom. Então eu adoro isto, eu adoro quando o Sherlock Holmes fala "My dear Watson", oh, I just love it. E gosto muito do Watson, mas o meu preferido é sem dúvida o Sherlock Holmes, porque eu acho que ele é realmente inocente, mas é muito atento a todos os detalhes, não é? Depois é claro que sem a ajuda do Sr. Watson ele não conseguiria resolver tudo, mas enfim, é muito bom, espero que tenham gostado. Então vamos aqui concluir o nosso podcast. Onde está? Está aqui. Por hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Arthur, onde quer que estejas, enviamos-te o nosso profundo agradecimento deste ponto em que nos encontramos até esse ponto onde te encontrarás. Desejo-vos uma noite descansada. Voltarei em breve para mais leituras, estabelecendo contacto neste universo infinito, voando até vós, à velocidade do som, daqui para aí, para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Até já! In spite of good prospects, não apenas porque também peço-lhe, à parte dos factos óbvios, ou seja, que este senhor exerceu durante algum tempo um trabalho manual, toma rapé, pertence à franco-maçonaria, esteve na China e tem escrito imenso nestes últimos tempos. Espera, está tudo mal. Sofrerá um enorme